Olá, amiguinhos de Jesus! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. O nosso tema de hoje é vocação. Bora pro vídeo? E para falar sobre vocação, eu trouxe para vocês hoje Efésios 4, 1 a 5. Por isso, eu, prisioneiro do Senhor, peço que vocês se comportem de modo digno da vocação que receberam. Sejam humildes, amáveis, pacientes e suportem-se uns aos outros no amor. Mantenham entre vocês laços de paz para conservar a unidade do Espírito. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a vocação de vocês os chamou a uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Viver a sua vocação é viver o próprio Cristo em você. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Neste mês, a igreja celebra as vocações sacerdotal, religiosa, familiar e leiga. É um mês voltado para a reflexão e a oração pelas vocações dos ministérios, de forma a pedir a Deus, sacerdotes, que sejam verdadeiros pastores e sinais de comunhão e unidade no seio da igreja. Mas por que o mês de agosto é o mês vocacional? Todo ano em agosto celebramos em nossas igrejas o mês vocacional. Mas você já parou para se perguntar por que temos essa comemoração no Brasil? Instituída na 19ª Assembleia Geral da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, no ano de 1981, o mês vocacional tem como objetivos conscientizar as comunidades da responsabilidade que elas compartilham no processo vocacional. Presente na maioria das paróquias, a pastoral vocacional tem buscado celebrar este mês com animação e criatividade, tendo sempre por fim suscitar novas vocações. Por que tamanha importância dada ao tema vocação? Porque a vocação é o início de tudo. Quando ouvimos ou usamos a palavra vocação, logo a entendemos no sentido bastante vago e geral, como sendo uma inclinação, um talento, uma qualidade que determina uma pessoa para uma determinada profissão. Por exemplo, vocação para pedreiro, para mãe, para médico. Nessa compreensão, também a vocação de sacerdote, de esposos, de leigos cristãos. Essa compreensão, porém, não ajuda muito no bom entendimento do que seja vocação quando nós, na igreja, usamos essa palavra. Porque, para nós, vocação é um chamamento. A vocação, em sentido mais preciso, é um chamamento, uma convocação vinda diretamente sobre mim, sobre cada um de você, endereçada à minha pessoa, à sua pessoa, a partir da pessoa de Jesus Cristo, convocando-me a uma ligação toda própria e única com Ele, a segui-lo. Vocação, portanto, significa que anterior a nós há um chamado, uma escolha pessoal que vem de Jesus Cristo, a quem seguimos com total empenho, como afirma São Paulo na carta aos Romanos. Eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, apóstolo por vocação, escolhido para o Evangelho de Deus. Romanos 1:1. O mês vocacional quer nos chamar à reflexão para a importância da nossa vocação, descobrindo nosso papel e nosso compromisso com a igreja e a sociedade. Reflexão que deve nos levar à ação, vivenciando no dia a dia o chamado que o Pai nos fez. Que a celebração do mês vocacional nos traga as bênçãos do Pai para vivermos a nossa vocação sacerdotal, diaconal, religiosa ou leiga. Todas elas são importantes e indispensáveis. Todas elas levam à perfeição da caridade, que é a essência da vocação universal à santidade. O primeiro domingo é dedicado às vocações sacerdotais e comemoramos o Dia do Padre. O sacerdote age em nome de Cristo e é o seu representante dentro daquela comunidade.
Ao padre compete ser pastor e pai espiritual para todos, sob sua responsabilidade. Pela caridade pastoral, ele deve buscar ser sinal de unidade e contribuir para a edificação e crescimento da comunidade, de forma que ela torne-se cada vez mais atuante e verdadeira na vivência do Evangelho. O segundo domingo é dedicado à vocação familiar e comemoramos o Dia dos Pais. Neste domingo, celebramos a vocação da família na pessoa do pai. Em tempos de violência e perda de valores, a valorização da família é essencial para a sociedade como um todo. A família é chamada por Deus a ser testemunha do amor e da fraternidade, colaboradora da obra da criação. O pai na família é fundamental. Seu papel de educador em colaboração com a mãe é um dos pilares da unidade e bem-estar familiar, cujos frutos são filhos bem formados e conscientes do que significa ser cristão e cidadão. O pai é representante legítimo de Deus perante os filhos e é sua missão conduzi-los no caminho de Cristo, da verdade, da justiça e da paz. Cabe aos pais que o amor, compaixão e a harmonia reinem no lar. E é sempre bom lembrar que a nossa primeira catequese começa dentro da nossa família. Já o terceiro domingo é dedicado às vocações religiosas, o dia da vida religiosa. No terceiro domingo do mês vocacional, a igreja lembra dos religiosos, homens e mulheres que consagraram suas vidas a Deus e ao próximo. Desta vocação brotam carismas e atuações que enriquecem nossas comunidades com pessoas que buscam viver verdadeiramente seus votos de castidade, obediência e pobreza. São testemunhos vivos do Evangelho. Perseverantes, os religiosos estão a serviço do povo de Deus por meio da oração, das missões, da educação e das obras de caridade. Com sua vida consagrada, eles demonstram que a vida evangélica é plenamente possível de ser vivida, mesmo em um mundo excessivamente material e consumista. São sinais do amor de Deus e da entrega que o homem é capaz de fazer ao Senhor. O quarto domingo é dedicado às vocações leigas, dia dos ministérios leigos. Neste dia celebramos todos os leigos que, entre família e afazeres, dedicam-se aos trabalhos pastorais e também missionários. Os leigos atuam como colaboradores dos padres na catequese, na liturgia, nos ministérios de música, nas obras de caridade e nas diversas pastorais existentes. Ser leigo atuante é ter consciência do chamado de Deus a participar ativamente da igreja e do reino, contribuindo para a caminhada e o crescimento das comunidades rumo à pátria celeste. Assumir essa vocação é doar-se pelo Evangelho e estar junto a Cristo em sua missão de salvação e redenção. Agora vamos falar um pouquinho do Dia do Catequista. Nos anos em que o mês de agosto possui 5 domingos, a Igreja celebra neste dia o ministério do catequista. Os catequistas são, por vocação e missão, os grandes provedores da fé na comunidade cristã, preparando crianças, jovens e adultos não só para os sacramentos, mas também para darem testemunho de Cristo e do Evangelho no mundo. Neste dia, somos convidados a homenagear nossos catequistas, aquelas pessoas que, num testemunho de fé e generosidade, dedicam-se ao sublime ministério de transmitir as verdades divinas a nossas crianças, adolescentes e jovens. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, curta, compartilhe. Vamos levar a palavra de Deus a toda criatura. Até o nosso próximo vídeo. Tchau!